Iniciar. Está gravando. Vocês, então, sabem que está gravando, que a Natália vai colocar no YouTube. YouTube. Vou fazer essa piada até o fim dos tempos. Tiago já levantou a mão. Boa noite, caros companheiros Unficinéfilos. Bem-vindos a mais um Unficinema. Vamos conversar hoje sobre o filme Reine sobre mim, com a finalidade de fazer uma análise baseada na autociência e no autoconhecimento. Então, todos que estão aqui já estão acostumados com a dinâmica aqui do Unficinema. Fico muito contente aqui de estar todos aqui. Vamos, então, compartilhar as nossas interpretações, reflexões e resenhas sobre o filme, de forma que a gente chega aqui só com a nossa e sai com a de todos. Né? A gente chega com 20 e sai com 200. Vocês vão levantando a mão aí, vocês já sabem como é que funciona. Conforme vocês forem levantando a mão, eu vou liberando. Aí vocês abram o microfone e manda ver. Beleza? Então, sem mais delongas, podemos começar. Primeiro que levantou a mão aqui foi o Thiago. Então, já vou abrir para você. Pronto, Thiago, seu microfone está aberto. Boa noite. Pode estar liberado, né? Clica aí mais uma vez. Isso. Boa noite. Pode falar. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo bem. Ok, então. Vamos pelo título, então. Né? Eu lembro que a Luciana falou no grupo lá sobre o título do filme, que é o título da música lá, né? Do The Who. Aliás, Thiago, você pode falar mais perto do microfone, se você puder. Tá. A gente só vai ver o seu nariz. Mas a gente vai ver, vai ouvir melhor você. Tá bom. Então, o nome, né, é Reine sobre mim, Reign over me, né? Que significa reine sobre mim. E a música, se for ver lá a letra, fala bastante de amor, né? E só que também é um jogo de palavras, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu interpreto, porque rain tem o mesmo som que rain, que é chuva também, né? Que é chover. Então ele está pedindo para, né, o amor reinar sobre ele, para chover sobre ele também, né? Como se fosse um momento de seca que o cantor tá expressando. E no filme a gente vê esse momento aí de seca dos dois personagens, né? O Adam Sandler lá e o amigo dele, o dentista. Os dois estão precisando de amor na vida deles, porque ele está ignorando a questão, né, do problema que ele teve de ter perdido a família, então ele está vivendo, tentando apagar essa memória e se distraindo, né, com outras coisas, com coisas mais, com entretenimento. Então ele se distrai com videogame, com música, e qualquer menção da memória que ele quer deixar para lá, ele fica agressivo. Ele tenta fugir, né, da questão. Então ele começa a viver uma vida assim que parece infantil, né? Ele não quer ter a maturidade para lidar com essa questão. E o amigo dele é o contrário, né? A vida dele tá só tarefa, só a parte adulta, só lidar com a família, com o trabalho. E ele tem a vontade de ter um amigo, né? Ter alguém para compartilhar essas coisas, para conversar, para dar risada, para ir comer, para assistir filme de madrugada. Então os dois estão precisando de um afeto, né, na verdade, nesse momento, e eles acabam se encontrando por coincidência e eles se ajudam dessa maneira.
Agora, uma outra coisa que eu queria observar é em relação ao jogo que o Adam Sandler joga lá, que é o Shadow of the Colossus. É um jogo de PlayStation lá. Que eu também tenho uma memória afetiva porque eu joguei com um amigo meu. A gente, numa madrugada, assim, que ele dormiu aqui em casa. Isso foi em, sei lá, acho que 2006, por aí. Esse mesmo jogo. E esse jogo também é simbólico em relação à história, porque a história é de um carinha que é meio medieval, assim, e é um cara que perdeu alguém, uma moça lá, que não revela se é mulher, se é irmã, o que, que ela é dele. Mas ele perdeu alguém lá e ele faz um pacto, assim, para ressuscitá-la. Então é sobre também lidar com as perdas, igual o cara que está jogando, está fazendo, né? Tá tentando fazer. E aí tem todas aquelas batalhas lá com os monstros gigantes, porque o carinha ele tem que matar os monstros para conseguir ressuscitar a moça. E então eu dei uma lida sobre o filme, né? E foi intencional mesmo eles quererem dizer que mesmo eles estando fugindo do problema das memórias, ele estava do jeito dele lidando com isso. Inconscientemente ele estava sempre relembrando, né? Então eles não falaram essa questão da moça ser ressuscitada exatamente, mas eu vi numa entrevista falando sobre como os monstros lá gigantes eles representam as torres, né? Foi quando ele perdeu a família dele no World Trade Center lá. Então ele estava revivendo esse trauma pelo jogo. Então mesmo que a gente tenta fugir das memórias, inconscientemente elas estão lá e não tem como escapar totalmente. A gente vai ter que encarar eventualmente, porque é como se estivesse, né, chamando a gente lá no fundo. E, e aí no final do filme a gente vê que a intervenção do amigo ajuda, né, os dois a lidar com as dificuldades deles. É isso que eu tinha para adicionar. Valeu pelo compartilhamento, Thiago. Valeu pela informação nerd aí do jogo. Como que é o nome do jogo? Colossus? Como que é? Shadow of the Colossus, é Sombra do Ah, Colosso. O pode. nome daqueles bichões lá é Colosso no jogo. Nada é à toa, né? Os caras não põem uma coisa assim, ainda não é um detalhezinho, aparece bastante no filme. Assim. É, realmente. Valeu pela essa informação. E eu não tinha pensado também, né? Rain de chuva e rain de rain. Bem legal isso aí. Shadow of Colossus. Grato, Thiago. Valeu o compartilhamento. Vamos prosseguir então aqui com os nossos compartilhamentos. Quem quer ser o próximo? Levanta a mão. Colossal era a dor dele. É bem observado já. Alex, levantou a mão. Seu microfone está liberado, Alex. Boa noite. Pode, clica aí e fala. Isso. E aí, beleza? Boa noite. Beleza, Alex. Boa noite. Tá ouvindo bem aí? Estamos ouvindo melhor do que nunca. Quis pegar o gancho que o Thiago disse. Eu também tinha pensado muito nessa linha que ele falou de fazer a comparação com o jogo, né? Eu já vi numa palestra já que eu assisti que tipo, o ser humano ele tem um instinto, assim, uma vontade interna nele que ele almeja um desafio, né? É aquela história da jornada do herói, né? Todo ser humano tem inato nele esse desejo de vencer desafio, obstáculo. E a criança ela simula isso desde muito cedo com o videogame, né? O videogame, o jogo, ele é um desafio. É quase que um prelúdio assim do que está por vir. E o personagem do Adam Sandler, ele de fato, como o Thiago disse, ele fica
o desafio dele vira o simulado, né? Ele não encara o desafio dele que ele está passando, né, internamente. E outra coisa que eu lembrei, que eu não sei se foi só eu, mas eu não, acho que eu não posso deixar de comentar, é na sua história, Ferrari, quando você conta lá no seu diário, que você tem uma lembrança, depois você passa, sei lá, 27 anos distraindo, né, para depois responder as perguntas que tem que ser feita, né? Eu também eu fiz essa relação com o filme, né? A gente vai achando escapes e distrações para não lidar com o que importa. O caso dele não é isolado, né? Não é único. Eu acho que todo mundo, em alguma medida, passa pelo que ele passou. O dele em maior grau. E outro ponto também que me chamou atenção, que vale a pena o debate, é que, tipo, o que que é ajudar, né? O paciente, para ele ser analisado, o pré-requisito é ele tá afim de querer ajuda. Às vezes eu me pego assim na, arro- na arrogância de achar que eu sei mais do que a pessoa, achar que eu sei o que é melhor para ela, mas ali a terapeuta dele entendeu que só ele sabia o que era melhor para ele, né? Então a pessoa tem que estar afim de receber ajuda. É isso. Valeu, obrigado. Valeu, Alex. Grato pelo compartilhamento. Tem, né, essa coisa aí de entretenimento mesmo. Cara, tem umas palavras que eu adoro. Essa que você falou aí é uma que eu adoro. Prelúdio. Palavra bonita, né? Prelúdio. Eu gostei de Ah, falar também. firmeza. Então, grato pelo compartilhamento, Alex. Vamos prosseguir aqui. Próxima com a mão levantada é a Natália. Natália, seu microfone está liberado, é só você clicar e falar. Oi, boa noite a todos. Vou abrir o vídeo aqui. Bom, Boa eu não noite, estava Natália. ouvindo. Boa noite. Eu não vi a resenha dos meninos que vieram antes de mim, mas vai ser até bom para eu falar mesmo o que me vem à cabeça. Talvez sejam coisas repetidas. Mas esse filme trouxe para mim uma memória que eu estou trabalhando já faz uma semana, mais ou menos, por conta da linha do tempo, né, do exercício do Eurecário, que é essa questão de tentar ajudar o outro. Eu sei que o filme ele trouxe isso de uma maneira bem bonita, assim, mostrando a amizade dos dois, né? E como a amizade do Alan impulsionou, de certa forma, o Charlie a conseguir trabalhar essa dor de alguma forma, essa perda de alguma forma, assim. Mas, ao mesmo tempo, também o filme trouxe bastante o fato de que isso tem que ser feito no tempo da pessoa, né? Porque a cura é um processo interno mesmo, não adianta a gente mexer muito. Sempre me vem essa analogia do ovo, sabe? De que se você quebrar o ovo antes do pintinho estar preparado para nascer, sabe? Alguma coisa assim, e tipo, não dá certo, porque é isso, assim, uma pessoa pode ser um curador, por exemplo, o Alan ali talvez exercendo um papel de meio que intermediar um processo de cura ali, isso pode acontecer. Ou qualquer uma ferramenta pode ser, não precisa ser exatamente uma pessoa. O que precisa existir é uma vontade interna de se curar e de passar por todas as etapas para se curar. E foi isso assim que o filme mostrou. E que o Charlie não estava muito preparado, assim. Pelo menos não no tempo que a gente queria que ele tivesse ali, né, para lidar com aquilo, né? Era no tempo dele, ele estava evitando. Tanto que em alguns momentos em que isso foi pressionado, ele surtou, né? Aquela hora em que ele viu os policiais
e de propósito ele sacou a arma, criou uma confusão ali, só para, pelo menos no meu entendimento, foi um ato proposital, só para que ele pudesse mesmo entrar numa encrenca, porque ele queria mesmo era ferrar com a vida dele, porque tudo era melhor do que olhar para aquela dor, sabe? A dor da perda. E então o filme ele traz isso de uma maneira bonita, né? Falando do valor da amizade, mas eu acho que tem essa reflexão que é a mais importante a ser feita, de que a pessoa precisa ir no tempo dela. Não adianta a gente acelerar, assim. E isso vem bastante na minha memória por conta do meu relacionamento. Já faz uns 6 anos já que eu tive um relacionamento com uma pessoa que precisava se curar, né? Que ele fazia tratamento, ele era dependente químico, fazia tratamento para se livrar das drogas. Só que ele fazia o tratamento pelos outros, né? Pelas pessoas. Então, às vezes ele fez pela família dele, para não perder a família dele. Depois ele substituiu e fez para não me perder. Mas ele nunca fazia de verdade por ele, assim. Ele não tinha a vontade interna que é necessária para você começar um processo terapêutico e começar, porque é muito pesado tudo isso, né? E no caso do Charlie também é muito pesado, não tem como a gente acelerar isso. Isso ficou muito na minha cabeça e porque foi o que eu vivi também, assim, um processo de chegar no momento e falar assim, não, tem que deixar, porque eu queria fazer tudo, eu queria levar ele para os grupos, eu queria sei lá, tipo, colocar numa clínica, comprar alguma coisa que ele precisava que ia ser bom para ele, ou mudar de casa, tipo, sabe, tudo vivia em torno dele, assim, girava em torno dele, e ele estava ali meio que sendo levado, e o Charlie também estava naquela ali, assim, tipo, meio que tá, vamos ver. Eu vi em alguns momentos ali o Charlie ele barganhando com o Alan para preservar a amizade. Eu não senti em alguns momentos que ele queria mesmo se curar, sabe? Mas ele não queria perder a amizade. Isso também acontece muito. Aquela hora em que ele foi na sala do dentista, do Alan, né? O Alan estava fazendo alguma coisa e ele falou: Ah, não, sim, você tem razão, eu preciso de ajuda tal. Para mim pareceu mais assim, não tinha uma vontade real. Eu senti mais que era uma coisa assim, não posso perder essa amizade, então eu vou procurar ajuda. Isso acontece muito, porque era uma pessoa que estava fazendo bem para ele, né? Então ele não queria perder. Enfim, também teve um diálogo que para mim foi o mais importante do filme, que também me trouxe muito à memória esse meu relacionamento, que foi o diálogo da mulher do Alan com o Alan, logo no começo, assim, um dos primeiros diálogos mais sérios que eles tiveram, assim, em que ele pergunta. Ai, eu anotei aqui. Mas assim, a mulher dele pergunta assim, ele chega e fala assim, olha, eu vou ajudar o Charlie a resolver essa situação e tal. Aí a primeira pergunta que a mulher faz, assim, que eu. Tum, ela pergunta assim, mas ele pediu sua ajuda? Aí ele, não, mas é que eu sei o que ele precisa, papapá, aquela história, né? A gente sempre sabe o que o outro precisa, né? Aí depois ela fala assim, nossa, ela começa a jogar umas perguntas assim que vral. Ela pergunta assim, e você vai ter tempo para isso? Tipo, você tá querendo cuidar do outro, você nem tá cuidando de você direito, sabe? Ela pergunta se ele vai ter tempo para isso. Aí ela faz várias perguntas que eu achei que foram perguntas chaves, que às vezes você não precisa nem ficar dando conselho para a pessoa, mas só de você perguntar isso, se a pessoa tiver um pouco de consciência, ela percebe que ela tá fazendo uma merda. Porque para mim eu não sei se o Alan ele tava meio que sem um propósito ali, a vida dele estava muito confortável, então parecia que, né, ele queria lidar com essa situação do Charlie, fazer uma coisa boa, mas ele também tinha vários problemas que ele não queria encarar. Mas parecia que ele estava ali naquela zona de conforto e não queria olhar para ele, assim, que foi o que aconteceu comigo também nesse relacionamento. Eu estava na merda, eu estava doentaça, só que tudo eu canalizava no outro. Eu achava que se eu resolvesse esse problema do outro, a minha vida ia ficar melhor. E não, assim, eu precisava me tratar urgentemente. Chegou um momento que eu comecei a me tratar mesmo. Mas é isso, assim, geralmente a gente tá mal pra caramba e tá tentando ali cuidar do outro.
Então, eu vi muito isso no Alan, assim, apesar de tudo. Eu acho que é isso. Vou passar a palavra. Mas é um filme, assim, tem um lado muito bonito da amizade, isso que eu queria deixar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de acelerar o processo do outro, assim. É bem o que o Ferrari fala aqui na oficina, e da gente cuidar da nossa vida mesmo, né? Porque quando o outro tiver, e você pode perceber também que quando a pessoa ela tá preparada para a cura, pode acontecer uma coisa assim besta, uma coisa boba, mas parece que cai a ficha assim na hora e a pessoa consegue, sabe, resolver assim, fluir. E isso tem muito a ver com o momento, assim. Então, às vezes, você fica forçando, forçando, forçando e a coisa não flui. Você pode perceber que a coisa não flui. E aí, quando a pessoa está preparada, a coisa vai, assim, numa tranquilidade. Então, assim, é isso. Passo a palavra. Valeu, Natália. Grato pelo compartilhamento. Vamos o próximo que estava com a mão levantada aqui era a Valquíria. Então, vamos lá. Valquíria, seu microfone está liberado, é só você clicar aí e falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Vou Boa falar noite. um pouquinho só. A minha internet, que eu não sei se está para todo mundo, mas está bem estável, assim, estou ouvindo de forma bem lenta e tal. Mas esse filme me fez pensar, assim, nos mecanismos que a gente vai arrumando, assim, ao longo da nossa experiência para nos proteger das dores que a gente passa, que a gente sente, né? Ali, no caso, o Charles colocava ali o fone de ouvido, estava sempre ali nas músicas dele, as músicas que ele gostava, ou no videogame, ou arrumou aquele negócio lá de estar, as manias, né? Mania de estar arrumando a cozinha. Sempre um mecanismo de fugir daquela dor, que era a dor do luto, né? É, o Charles, ele se enterrou junto com a família toda naquele acidente, ele morreu, né? Ele ele morreu junto com a família, ele não conseguiu depois retomar a vida dele. E eu fiquei pensando assim, refletindo, né, sobre as minhas experiências e tudo, a negação, né? O quanto que a gente nega. Muitas vezes eu falei, nossa, tá tudo bom, sendo que não estava nada. Até a gente mente para a gente mesmo, para não encarar aquela lembrança, aquela dor, mexer naquilo, né? É muito difícil se lidar com certas lembranças, com certas dores, é muito difícil, mas se você não mexe com isso, você se priva de ter outras experiências, como era o caso do Charles. E também lembrei de duas partes assim da minha vida, que foi quando eu trabalhei 14 anos com uma pessoa extremamente autoritária, e depois também um outro relacionamento que eu tive, e que eu fugia para minha simulada. Eu criava uma história na minha cabeça, vivendo ali, mas eu fugia da objetiva, porque eu não queria encarar aquilo ali. Encarar aquilo ali ia me obrigar a tomar decisões. E era muito difícil para mim as decisões ali, então eu não queria. Então eu inventava uma história. Então a gente vai criando de tantas formas mecanismos para fugir da dor. E aí vem a oficina para ensinar para a gente que a dor é o mestre. A gente tem que entrar em contato, por mais doído que seja, a gente tem que colocar isso para fora, né? Contar, pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso para se libertar. É uma forma de, de libertação. A frase que eu mais gostei do filme foi quando ele conversa ali com os sogros, né? Que ele fala: olha só como eu estou perdido. Ali, para mim, ele se deu conta do quanto que ele estava perdido, que ele via a esposa dele em todos os rostos, nas ruas, que ele não precisava ver foto para lembrar dela, que ele via um pastor alemão e enxergava um poodle. Ali ele se deu conta do quanto que ele estava perdido. Ali, para mim, começou a cura do Charles, né? De se perceber perdido ali na vida dele. Porque enquanto a gente acha que a gente não está perdido, mais perdido a gente está. Né? A gente tem que se dar conta da doença que a gente está, do quanto que a gente está perdido para a gente se libertar e
ter possibilidade de virar a página, por mais doído que seja, e seguir, né? Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar hoje. Valeu, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. O som aqui estava ok, estava boa qualidade. Quem gostaria de ser o próximo a compartilhar? Só clicar aí para ficar com a mãozinha levantada. Vamos lá, gente. Tá cheio de gente aqui. Tem 14 participantes hoje. Aê, seu Jorge. Seu Jorge, seu microfone está aberto. É só clicar aí e falar. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Legal. Já que ninguém vai falar, né? Eu estava pensando aqui que eu lembrei de um caso, né? Eu falei ali da dor colossal, porque eu não gosto nem de imaginar, assim, como seria, né? Claro que é um caso fictício, mas obviamente isso aconteceu, né? Com muitas pessoas naquele atentado. E eu não consigo imaginar como deve ser lidar com isso. E aí eu lembrei de um caso que aconteceu com um vizinho, que uma filha dele morreu, ela teve uma doença. De repente, assim, estava bem, teve uma complicação e morreu. E esse vizinho ele tinha problemas cardíacos. E ele ficou tão mal, que dias depois ele morreu também. E aí o irmão dele, que era uma pessoa super ativa, alegre, ele ficou parecido com o personagem do Adam Sandler. Ele caiu numa depressão profunda. Eu acho que parou de trabalhar, porque todo dia que eu passava ele estava na esquina sentado. E provavelmente eu acho que a mulher dele depois foi embora e tal. Porque ele perdeu a sobrinha e o irmão de uma forma assim, estúpida, né? E, e aí eu fiquei pensando numa frase que você falou uma vez, que é: morrer é fácil, é difícil é viver, né? Porque a gente pensa logo, de repente eu pensaria, eu quero me matar, não vou aguentar segurar essa onda. E ali no filme você tem ele, né, que foi a pessoa que perdeu a família e tal, mas tem os pais que estão ali, né, também, que passaram pela mesma dor, mas estão tentando superar de alguma forma. Esse é um ponto que eu fiquei observando, assim, como cada um encara essa dor, né? E aonde você vai buscar forças para encarar essa dor. Eu lembrei um pouco também da Ilha do Medo. Claro que é um outro contexto, é uma história diferente, mas ainda assim, como a Valkyria falou, né? Os mecanismos que a gente usa para tentar se enganar, né? E isso acontece muito também com esses traumas, né? Mas o que eu ia falar? Aí eu fiquei pensando também na questão da amizade, como é difícil você lidar com isso. Eu também, de repente, se eu tivesse um amigo nessa situação, eu não saberia como lidar. Provavelmente eu não ia conseguir, né, chegar ali. E aí, eu acho que foi o Thiago que falou uma coisa interessante também, que ali não era só uma coisa simplesmente filantrópica, né, uma coisa, o cara é super bom. Não, ele tinha também umas questões dele. O Don Shadow, eu esqueci o nome do personagem. E, e aí ele, né, usou não, ele viu ali a oportunidade de fazer algo, realmente, né, saindo dali daquele mundo dele. E ele se empenhou em poder fazer isso. Eu acho bem legal. Essa coisa da amizade que até o fim, e ele, pô, naquelas cenas em que, do bar, né, que ele quebra o escritório, outra pessoa
não aguentaria aquilo, né? E ele foi ali, não, calma, vamos conversar, vamos ver e tal. Tentou levar até o psiquiatra, então eu achei muito bonito isso. Eu achei, assim, muito tocante. Essa coisa da amizade. E o pessoal falou isso também, né? E fiquei pensando também na questão da oficina, né? Você quando traz, o Ferrari quando traz os filmes, tem ali uma conexão. E eu fiquei pensando em muitas pessoas que não conseguem ir além, né? A gente está numa fase aí de linha do tempo, onde a gente acaba lembrando coisas que não são muito legais, né? Eu tenho um exemplo assim na minha vida, em que por muito tempo eu preferi não pensar, né? E ficava sempre ali, escondidinho, e eu falei, cara, acho que agora é o momento, né? E, e aí eu fico pensando tem muitos colegas que não conseguiram chegar nesse ponto, né? E já teve gente que chegou para mim e falou, olha, eu não vou porque eu não vou bancar isso. Então, eu acho que o que o pessoal falou tem uma verdade muito profunda ali, né? Do tempo. Tudo tem seu tempo, né? Agora, não é por isso que ele vai desistir. Então, eu acho que o trabalho que o Ferrari faz é que ele brinca, né? Que fala que é a voz que clama no deserto. É como se ele estivesse lá no deserto, né? Com um megafone. E as pessoas vão passando. Tem gente que para, tem gente que vai e volta. Igual a música lá da partida de chegada, se eu não me engano, né? Exatamente aquilo ali. A música em si já é uma metáfora enorme para a jornada da vida após a morte. Você pode interpretar de mil formas. Mas a oficina também é assim, né? Tem gente que chega, que vai, que fica, que não quer ficar, não quer, que vai, não volta e tal. E eu fiz essa conexão. Gente que de repente veio uma vez, não conseguiu, depois volta e se transforma e consegue, né? Aí está num outro momento da vida e consegue expressar o que está sentindo e dá aquele clique, né? Eu lembro de uma colega que eu chamei, eu convidei ela uma vez. Isso foi, eu vou falar porque foi bem significativo. Foi num ciclo que na apresentação um dos exercícios propostos era falar você morre e aí você fala, né, como foi sua vida. Pra gente que está acostumado aqui, né, agora, tranquilo. Mas essa menina que eu convidei, ela estava toda entusiasmada. Não, eu quero autoconhecimento, eu quero. Aí quando chegou nesse exercício, ela falou, não, isso aí eu não topo. Acho bizarro, acho fúnebre, acho melancólico, triste, eu não vou. E saiu. E nunca mais voltou, né? Então, eu fiquei fazendo essas conexões com a oficina, né? Essa jornada que a gente faz interna, que não é fácil, né? E que aí entra a questão da amizade, né? Que aí quando a gente não tá legal, que a gente não tá no nosso tempo, tem pessoal que, não, peraí, né? Calma aí, vamos fazer assim assado. E conversa, e traz, e volta. Então, eu acho muito, muito bom isso aqui. Tem um aspecto do filme que é terrível, né? Como eu disse antes, essa questão da dor. Então, quando eu vejo assim, me dá um ataque de niilismo, sabe? Nada importa, nada faz sentido. Um atentado como esse, como tantos outros que aconteceram, tanta gente que morreu à toa, sem propósito nenhum. Qual era o propósito, né? Mesmo que houvesse propósito, mas mesmo assim, eu não sei se há uma gradação. Mas não vou ficar divagando. Eu só queria colocar isso, que são coisas que me afetam profundamente. Eu fico muito triste com a humanidade quando eu vejo essas coisas. Assim como uma família fictícia, né? Milhares e milhares de pessoas perdem entes queridos dessa forma. Mas é isso, eu fiz essas conexões com a oficina. O pessoal falou antes, está perfeito, né? A questão do jogo de videogame, eu acho que tem a ver com isso, né? A luta de um cara pequenininho contra uma dor imensa. Eu acho que essa é a grande metáfora ali do jogo. E essa coisa de ele, né? A última coisa que ele falou com a esposa era sobre a cozinha, e aí ele ficou repetindo, né? Repetindo, para tentar fechar uma ferida que não ia fechar nunca. Não daquela forma. Felizmente, no final, ele consegue mudar de casa, né? E sair
naquele ambiente ali que só ia piorar a situação. Mas é isso. Eu acho que o pessoal que falou antes foram perfeitos. Fica difícil acrescentar mais alguma coisa. Valeu, Jorge. Grato pelo compartilhamento. De fato, vocês estão bem complementares hoje, está bem legal. Está um complementando o outro. Já vou passar para você, Andressa. Sabe que essa dinâmica aí de você morreu, faça uma retrospectiva da sua história, você falou que sua amiga achou fúnebre, uma vez eu fiz ela no cemitério, cara. Eu não apliquei em ninguém, nem em grupo, não. Estavam aplicando em mim, num grupo que eu estava participando, e a gente foi fazer a dinâmica no cemitério. Imagina, qual fúnebre não foi, né? E aí tem uma outra coisa que eu lembrei, mas eu conto outro dia. Tem a ver com esse negócio de clamar no deserto. Andressa, seu microfone está liberado. Jorge, grato pelo compartilhamento. Andressa, é só você clicar e falar. Então, Ferrari, adorei o filme. Lindo, né? Fala muito da importância da amizade, me fez refletir bastante. E um trecho que eu gostei muito, que eu me emocionei, foi aquele momento em que os pais da ex-mulher do Charlie que tinham que decidir se ele ia ou não ficar internado. Aí a juiz fala para ele, pensa, né? Fica até emocionada. Achei muito forte essa parte. Que ela falou, ele falou, pensa, né? Você tem um final de semana, segunda-feira a gente quer a sua resposta. Pensa no que sua filha faria, que sua filha faria com ele se ela estivesse viva? Como que ela gostaria que ele fosse? Será que era isso que ela queria? Eu achei muito forte, sabe? Naquele momento. Aí teve aquela cena que depois eles ficaram no corredor, aí o Charlie foi ter com eles e deu um beijo na mulher, né? Na senhora. E ela sentiu, ela começou a chorar. Porque ela sentiu de verdade, porque eles estavam muito frios, né? Muito calculistas. E naquele momento que o juiz deu luz, né? Fez eles pensarem. E depois eles viram, eles sentiram o Charles lá dando um beijo neles. Esse trecho que mexeu muito comigo, eu gostaria de compartilhar. A importância mesmo de pensar com o coração, sentir mesmo, que naquele momento o juiz fez ele sentir com o coração, né? Não ser tão calculista. É isso. Valeu, Andressa. Bem observado. Grato pelo compartilhamento. Vamos prosseguir aqui. Temos uma mãozinha azul levantada. Sandra, seu microfone está liberado, é só você clicar e falar. Boa noite. Boa noite a todos. Me ouve bem? Sim, estamos ouvindo bem. Então, eu não vou acrescentar nada sobre o contexto do filme, o que foi pontuado aí pelos colegas, mas me veio uma observação que eu acho pertinente sobre a confiança que a gente encontra na amizade, né? O personagem, ele foi na psicóloga e ele não conseguia se abrir com ela, de jeito nenhum. Ele não conseguia trazer as memórias, talvez por ser uma pessoa estranha, ele olhava para a cara dela e falava: "Você é muito nova", né. Então, eu pensei, assim, que a importância da amizade para trazer à tona essa dor, o vínculo de confiança que uma amizade propicia, né. E em dado momento ele saiu do consultório e sentou do lado do amigo e começou a falar um pouquinho, começou a soltar, né, a dor dele, as memórias dele, e ele não conseguia falar nada para a psicóloga. Então o vínculo dessa amizade, proporcionou esse grau de confiança para ele poder ir aos poucos e falando do incômodo dele, da dor dele, e fazendo um paralelo aqui com a nossa prática nos Ereucários, às vezes, por falta de intimidade, a gente falo de mim, né, não posso falar dos outros, mas eu considero bastante importante construir esse laço, essa intimidade, por isso a gente está fazendo a apresentação, né, para o outro ter uma noção,
da história da pessoa, porque, como a Lucélia comentou no chat, a gente julga muito, a gente olha para o outro e já vai julgando, sem nem ter comido 1 quilo de sal junto, sem ter convivido, só supõe baseado nos próprios significados, né? E a amizade, para além da diversão e das coisas bacanas que propicia, tem esse vínculo da confiança. E muitas vezes é mais fácil se abrir com um estranho, ou mesmo com um amigo, do que com um psicólogo ou alguém que está qualificado, preparado para ouvir a gente. E muitas vezes a gente mergulha no sofrimento, na dor, e carrega essa cruz por anos e anos e anos, amargando aí uma depressão braba, sem conseguir botar a cabeça para fora desse lodaçal, para poder respirar por um instante, como ele fez na hora que ele saiu do consultório. Foi um passo que ele deu, né? Então, eu acho importantíssimo isso, a questão da confiança que uma amizade propicia. Tanto que quando ele aceitou a amizade com muita resistência, ele só aceitou porque ele sabia que o outro não lembrava do passado dele, das histórias, da perda dele, da família, e não ia ficar fazendo um monte de pergunta para ele. Então ele se sentia mais à vontade, mais seguro, tendo amizade com alguém que não ia ficar inquirindo ele o tempo todo, tentando ser o psicólogo dele, né? Então, foi mais ou menos isso que eu pensei que seria importante trazer aqui, da construção desse vínculo de confiança, para que a gente chegue no ponto de confiar no outro, de se abrir sem medo do julgamento. E sem medo também de ficar sozinho, entregue à própria dor, ao sofrimento, que essas memórias, quando vêm à tona, vão trazer para quem está sofrendo, né? No caso, ele tentando ocultar, vivendo na simulada, negando o acontecimento, mas não tinha como ele correr da própria dor. É isso, mais ou menos. Beleza, Sandra? Bem observado, valeu o compartilhamento, Sandra. Vamos para mais uma mãozinha azul levantada aqui. Luciana, seu microfone está liberado, só você clicar aí e falar. Diretamente da sua rede. Diretamente. Boa noite, gente. Eu vou falar assim de 2 aspectos que me marcou, assim, que o filme, né, me marcou. Uma é a questão da amizade, né, que todo mundo já falou aí, e da comunicação. Eu achei bem interessante o momento em que o Alan liga para a esposa dele. Ele, né, parece que ele estava relutando também, assim como o Charlie, né, ele também relutava com aquilo e não queria se abrir, né, e foi interessante, assim, porque os dois, né, o encontro dos dois levou, né, parece que houve esse movimento ali, e ambos, né, se abriram um com o outro. O Charlie, ele não conseguia, né, falar, como a Sandra comentou ali, não conseguia falar com a psicóloga, não conseguia falar com ninguém, né, com os sogros que tentaram há tanto tempo, mas aí, né, com essa amizade, com esse encontro, os dois, né, acabaram, assim, se beneficiando. E aí eu fiquei, assim, sabe, pensando sobre essa questão da amizade, que é bem isso mesmo, né? Eu acho que a amizade é uma coisa assim que um complementa o outro, né? Por que eu tenho amizade com determinada pessoa e não com outra pessoa, digamos assim, né? Às vezes, num ambiente de trabalho, a gente se aproxima mesmo de uma pessoa e a gente se torna muito confidentes. E eu acho que é isso, né? Essa questão de se complementar. Então,
o Alan tinha alguma coisa que o Charlie procurava e o Charlie, né, tinha alguma coisa assim que o Alan também procurava. E eu acho que é mais ou menos aí que as amizades se constroem. E eu achei interessante, depois o Tiago até colocou lá no grupo, né, que ele ficou esperando uma menina lá que ele paquerava e ficou esperando e nada aconteceu, né, porque ele não deu esse primeiro passo. E essa questão, né, do primeiro passo, eu fiquei, assim, me marcou bastante aquela cena, né, do Alan ligar para a esposa dele, porque, né, parece que faltava esse primeiro passo ali dele se abrir, né, reconhecer tudo. E assim, eu pensei, né, várias vezes eu acho que a gente, por orgulho, a gente não dá esse primeiro passo. E assim, uma coisa engraçada, né, interessante que aconteceu depois que eu assisti esse filme, porque daí eu fiquei pensando nessa questão da amizade e lembrei de uma amiga muito querida, né, a gente estudou, fez graduação juntas, e aí depois ela foi fazer mestrado em São Paulo, e eu continuei aqui em Maringá, depois ela retornou e a gente acabou fazendo o doutorado junto também. E aí daí ela fez um concurso na Bahia, né, e foi morar para lá. E sempre quando ela vem para cá, a gente se encontra, assim, já fui para casa dela, tudo, assim, a gente tem uma amizade bem, bem bonita também. E a hora que depois que eu assisti o filme, né, essa questão, né, da comunicação, às vezes a gente não fala o que a gente pensa, o que a gente sente. E eu lembrei dela. Eu falei, ai, nossa, por que não falar, né? Eu falei, vou mandar uma mensagem para ela que eu tinha assistido o filme e tinha lembrado dela, né? Aí daí ela me perguntou, por que lembrou? Eu falei, porque o filme fala sobre amizade. Aí ela perguntou, né, do que filme que era, passei o nome do filme, ela, legal, vou assistir. Aí, assim, na conversa, né, eu falei assim, você não sabe o que eu estou morrendo de vontade de fazer. Eu falei, e visitar a Isabel. A Isabel foi nossa orientadora, né, que ela fez o doutorado, né, junto comigo. E era a mesma professora. E ela foi, né, os filhos dela passaram em medicina e ela foi morar no Rio de Janeiro. E aí eu falei, nossa, eu estou morrendo de vontade de visitar a Isabel. Ela, nossa, que legal. Eu falei, vamos. E na mesma hora ela, vamos. Aí a gente já, as duas ali conversando, já procurando passagem. Eu falei, então nós vamos fazer uma surpresa para ela não vai ficar nem sabendo que você vai. E essa professora, né, essa minha orientadora, ela, assim, uma pessoa muito querida. E sempre, quando ela vem para cá, ela né, fala, você nunca vai me visitar, você nunca... Né? Eu falo, não, um dia eu vou, juro. E não faz muito tempo que ela cobrou isso. A gente está num grupo em comum. Ela, você só fala que vem. E aí, assim, daí o Thiago colocou aquilo lá no grupo, né? Daí eu falei assim, nossa, como que é, né? Às vezes, assim, uma coisa, assim, parece que movimenta, né? É tanta coisa. Talvez, né, igual o Thiago falou assim, se eu tivesse falado, né? Mas, né, o se não adianta. Então, eu acho que é no momento, né? Aquele momento ali que você para e pensa e sente, e você fala, e por que não? Né? Por que não falar? Por que não, né? Não expressar? E foi isso que me deu vontade, né? De expressar ali naquele momento para ela, que eu tinha me lembrado dela, por causa do filme, né? Gostei muito do filme, fala muito, né, essa questão da amizade, mostra muito. E o fato do Alan, né, naquele momento lá que ele pega o telefone também, eu falo,
fiquei assim, né, pensando, falei, nossa, o que que é, né, esse passo e a comunicação, porque às vezes ele estava lá super mal e não tinha coragem, né, de falar com a mulher, de se abrir com a mulher, querendo, né, mais espaço, querendo respirar um pouco mais, mas ele também não se expressava. Então, eu acho que essa questão da comunicação, né, a gente saber se expressar e colocar para o outro o que está se passando com a gente é uma questão, assim, essencial, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Mas nem sempre, né, a gente faz isso. Às vezes a gente tem, sei lá, algum motivo, por orgulho ou por N motivos, né? Então é isso que eu queria compartilhar. Adorei o filme, achei muito bacana. Ao mesmo tempo, né, que tem drama também, tem alguns momentos de comédia, achei bem legal. Valeu, Luciano. Grato pelo compartilhamento. Quem mais quer compartilhar aqui? Temos tempo. Time is on my side. Yes, it is. Mais alguém quer compartilhar? Marici. Seu microfone está liberado, Mari. Pode falar. Boa noite. Oi, boa noite. Então, nem ia falar nada, mas foi me ocorrendo umas coisas enquanto o pessoal falava aí. E lembrei muito dessa cena do corredor também, que me tocou muito depois que eles saíram lá do tribunal. Porque o Charlie começa a falar, né, porque ele estava tão mal, que ele via a mulher na rua, via o cachorro, não conseguia superar, né? E uma hora ele fala assim para a sogra: vocês tiveram o apoio um do outro, né, para conseguir seguir em frente. Eu não tinha mais ninguém. E aí eu vi como é grande o peso da solidão, para você não consegue processar tudo aquilo que está dentro de você quando você simplesmente não tem alguém só para falar, né, para colocar, desabafar, assim. E como uma pessoa pode fazer a diferença na vida de outra, simplesmente. E o Alan chegou na vida do Charlie, né, assim, despretensioso, viu ele na rua, assim, oi, meu amigo antigo, não sei o quê. E o Charlie estava todo travado, não conseguia nem falar, nem olhar para a cara da pessoa, disse que não lembrava mais dele, não conseguia nem dar um aperto de mão. E aí eles começaram a interagir, né? E o Alan também, né, ele tinha uma vida assim monótona, não desfrutava nem do trabalho nem da família, e estava precisando assim de um momento de diversão. E acho que o Charlie proporcionou isso para ele naquele momento que eles sobem no patinete, né? Achei muito bonita essa parte. E se divertem assim, e quando o Alan também vai jogar videogame. E um acabou ajudando o outro, né? Um foi se complementando, assim. Mas também, ao mesmo tempo, o Alan deu um passo para trás quando ele viu que ele não podia ajudar 100% o Charlie, que ele não podia carregar o fardo de curar ele, né? Então, ele começou a tentar o psiquiatra lá, que levou no restaurante, não deu certo. Aí depois foi com a terapeuta amiga dele, até que começou porque ele não podia ser amigo e terapeuta dele, né? Também a gente tem que pensar nessa separação, que a gente não pode pegar o fardo inteiro da pessoa, a gente tem que estar ali presente, fazer o papel de amigo, mas também não se prejudicar, entrar naquilo com tudo junto com a pessoa. E é isso, achei muito lindo o filme, nessa parte da interação humana, né, muito importante, e me faz ver o mundo assim como uma coletividade mesmo, de seres, um interagindo com o outro e se ajudando sem mesmo perceber, né? É isso, adorei. Legal, Mari. Não sei se você se apercebeu, mas eu peguei esse filme da lista de filmes que você enviou para o grupo. Não sei, 15 filmes. É muito boa essa lista.
Eu assisti todos que estão. Aí eu falei, esse aqui vai ser legal, encadeou bem. Foi daquela lista que eu... Muito bem, dona Mari, grato pelo seu compartilhamento aí. Quem mais quer compartilhar? Levanta a mãozinha azul. A mãozinha azul. Levanta. Ninguém mais? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vou ler a minha resenha aqui para a gente finalizar. Eu escolhi esse filme porque ele encaixa bem na sequência do filme anterior. Tem a ver com mais uma vez, tem a ver, o filme anterior tinha a ver com a prática que a gente está fazendo da linha do tempo, que tem a ver com recobrar as memórias, e a gente assistiu o Doador de Memórias. Ligar o vídeo aqui para vocês verem. Tchau. O Doador de Memórias. Aí, depois a gente assistiu o Doador de Memórias, eu assisti esse aqui, aí achei que encaixava bem na sequência do Doador de Memórias, porque também está mexendo com a coisa da memória. Nesse caso, uma memória traumática, no sentido de trauma negativo. Né? Não gosto dessa palavra negativo, mas vamos lá, um trauma desagradável. Bom, muito bem. Aí eu indiquei esse filme por conta disso. Tem a ver com o filme anterior e tem a ver com o que a gente está fazendo no grupo de prática, os Eurecários, sobre a prática da linha do tempo. E a minha resenha, então, tem a ver com isso. Com a prática terapêutica, prática da linha do tempo. Eu vou ler a minha resenha aqui, e aí vocês vão ver a relação que eu fiz. Claro que o filme tem tudo isso aí que vocês falaram, tudo. Vocês observaram muito bem, foi bacana, cada um foi trazendo uma das coisas que tem no filme. O filme é muito rico, tem muito simbolismo, e eu peguei uma linha, como sempre, eu escolhi um caminho de análise dentro de vários que tinha, e mais de acordo com essa coisa da autoanálise. Então, o título da minha crônica é Regurgitar, Ruminar e Digerir. Vocês sabem o que é regurgitar? Regurgitar é quando você traz a comida de dentro, assim, para a boca. Está regurgitando. Tipo vomitar. Ruminar os seres humanos não fazem, que faz alguns animais. Digerir os seres humanos fazem. Mais para frente vocês vão ver que eu estou fazendo uma analogia, porque o Freud tem um livro que chama Recordar, Repetir e Elaborar. Freud deve estar dando cambalhota no túmulo agora. E eu adaptei para regurgitar, ruminar e digerir. Então, vamos lá. Resenha autocientífica do filme Reine sobre mim. Existe um termo popular no universo da psicologia e da psicanálise que é elaborar. Elaborar é pensar uma experiência até entendê-la. Para explicar e entender o processo de elaboração, gosto de fazer uma analogia com o processo de digestão das vacas. Uma vaca é capaz de comer até 10 quilos de capim por dia.
Isso aqui eu olhei no Google, eu não sabia. Eu sabia que era bastante, mas não sabia que era, às vezes até mais, né? Eu fiquei com 10, que era a média. Uma vaca é capaz de comer até 10 quilos de capim por dia. Porém, em um primeiro momento, a vaca apenas engole o capim, não o tritura nem o digere. Só depois de engolir o capim, ela começa o processo de triturar e digerir. Esse processo se chama ruminação. Durante a ruminação, o capim engolido é regurgitado, mastigado e engolido novamente. Então, não sei se vocês conhecem esse processo na vaca. A vaca, e se vocês sabiam disso, mas é assim. Como eu sou do interior, lá no sítio eu via muito. A vaca, primeiro, ela come o capim. Depois ela para de comer e você vê que ela está mastigando, como se estivesse mascando chiclete. Ela fica lá. Ela não está mais comendo, mas ela está mastigando. Por quê? Porque ela está ruminando. Ela engoliu todo o capim, ela traz de volta para a boca, fica mastigando, como se estivesse mastigando chiclete. E depois engole de novo, e aí depois ela traz outro pedaço, ela vai trazendo uns bolos alimentares assim. Esse processo chama ruminação. Então, durante a ruminação, o capim é engolido, depois ele é regurgitado. Durante a ruminação, o capim engolido é regurgitado, ela já comeu, né? Mastigado e engolido novamente. A palavra elaborar faz parte do título de um dos livros do psicólogo Sigmund Freud. Recordar, repetir e elaborar. Claro que elaborar é um termo mais acadêmico e humano do que ruminar. Mas, por outro lado, de forma análoga, deixa visível o processo invisível da elaboração. Então, elaborar é um termo bacana, né? Culto, mas é abstrato. A ruminação, a gente é mais concreto pensar em ruminação. Você também engole muitos quilos de informação por dia, sem nenhuma digestão. E pior, dias viram meses, meses viram anos, anos viram uma vida inteira. E você também deve ruminar essas informações a fim de digeri-las. Informações de uma vida inteira. Isso aqui eu não escrevi, mas vou acrescentar aqui. Informações de uma vida inteira. Como? Como fazer isso? Pensando e analisando. Informações são como capim, e pensá-las é como a mastigação da vaca. Ruminando pensamentos é uma gíria que as pessoas usam popularmente e expressa o processo de elaboração. Outra gíria muito popular sobre isso é remoendo. Ou seja, não é preciso ser doutor em psicologia para saber o que é elaborar e como isso é importante para a saúde mental de um ser humano. Todo ser humano está sempre remoendo alguma coisa ou outra dentro da cabeça. Para ruminar o capim engolido, é preciso que a vaca faça algo fundamental antes de mastigá-la. Algo que está implícito, mas passa desapercebido. A vaca precisa regurgitar o capim engolido. Precisa trazê-lo do bucho até a boca. Você também precisa regurgitar seus traumas a fim de ruminá-los, pensá-los e assim digeri-los, extraindo autoconhecimento deles. Ou seja,
Assim como o processo de digestão começa pelo regurgitar, isso, palavrinha difícil, né? Ou seja, assim como o processo de digestão começa pelo regurgitar, o processo de produção de autoconhecimento e cura psicológica também, que em termos psicológicos recebe o nome de lembrar. Não tem como você se curar de um trauma sem antes você regurgitar esse trauma, trazendo do estado de esquecido, inconsciente, ao estado de lembrado, consciente. Lembrar é fundamental para a produção de autoconhecimento e cura psicológica. Sem regurgitar o capim, não tem alimento para ser digerido. Sem lembrança do trauma, não tem experiência para ser entendida. Sendo assim, a tentativa de esquecer, negar e ignorar um trauma não ajuda em nada a digerir o trauma. Seria como se a vaca tentasse digerir o capim, engolindo mais capim, sem ruminar antes. A vaca iria explodir. Muitas pessoas explodem por negarem seus traumas. E quando não explodem, implodem. Explodir para dentro, né? Implodem. O filme Reine sobre Mim mostra um caso desse. Tanto Charlie como Alan negam seus sentimentos e traumas. Charlie chega no limite de explodir. Mas, por fim, muda de opção e começa um processo de regurgitar, ruminar e digerir. E você vai explodir, implodir ou mudar de opção? Fim da minha resenha. Então é isso. Tentei passar aqui a ideia da importância de fazer novamente o que eu tinha falado semana passada, de não praticar o negacionismo da memória, dessa vez mais ligado à questão do trauma, né, que é o caso do Alan, não, mais especificamente do Charlie, que é o caso do Charlie, mais especificamente. E vocês observaram bem que tem a questão do tempo e tudo mais, concordo com vocês, mas, embora tenha a questão do tempo, se não começar, nunca começa. E aí só vai acumulando, acumulando, igual a vaca, que se ela ficar só comendo, nunca ela vai explodir. Então é isso, meus caros. Essa foi a minha resenha. Amanhã eu publico ela para quem quiser ler com calma. Agradeço a todos pelo compartilhamento de hoje aqui. Amanhã eu tenho em mente mais ou menos qual vai ser o próximo filme, mas amanhã eu divulgo lá no grupo para vocês o nome do próximo filme, eu decidindo exatamente qual vai ser. Pretendo ficar nessa temática aí relacionada à linha do tempo. Então, o próximo filme que eu estou pensando também está, sim, relacionado à nossa prática da linha do tempo. Bom demais estar aqui com vocês, bom demais o compartilhamento de vocês. Chegamos com 20, saímos com 200, como sempre. E prossigamos. Boa noite a todos. Tchau. Vou encerrar aqui.